episódio de hoje da websérie Me Convença a Investir na Sua Empresa, você vai conhecer a WIS Soluções e Corretagem de Seguros. Everton Peixoto, diretor-presidente de Relações com Investidores da WIS, vai explicar quais são as oportunidades para a companhia, os diferenciais dela e os problemas que ela enfrenta. Criada no início dos anos 1970 como FENAI Corretora, a empresa era responsável pela intermediação entre a Caixa Econômica Federal e a Caixa Seguros. Em 2009, a primeira grande transformação foi a desvinculação com a Caixa e a mudança de nome para Par Corretora. Em 2015, ainda com o nome Par, a empresa estreou na Bolsa de Valores. 2 anos mais tarde, uma reestruturação na governança corporativa provocou uma nova mudança de nome, para a WIS Soluções e Corretagem de Seguros. Atualmente, a WIS S3 detém quase 160 milhões de ações negociadas no mercado, sendo que quase 49% estão em livre circulação. Os maiores acionistas são a Integra Participações, com 26,4% das ações, e a Caixa Seguros, com 25%. A WIS passa por uma nova transformação no seu modelo de negócio, que deixa de ser dependente exclusivamente da Caixa Seguridade. Por exemplo, 7 novas parcerias foram fechadas, entre elas com o Inter Seguros, do Banco Inter, Banco BMG e Grupo Cauã. Acompanhe a seguir a entrevista com Everton Peixoto, diretor-presidente de Relações com Investidores da WIS S3. E aí, vai investir? Quais as maiores oportunidades que o seu setor oferece? Bom, olá Márcio, antes de tudo o investidor precisa entender que a WIS está inserido em 2 mercados específicos, que é o de distribuição de seguros principal, a nossa origem, a nossa trajetória e também agora como entrante no mercado de distribuição de crédito. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado de seguros. O mercado de seguros ainda é um mercado extremamente incipiente, um mercado novo no Brasil. O Brasil ainda é um país sem uma maturidade na compra de produtos de seguridade. Então o volume de oportunidade é brutal para os players que estão bem posicionados nesse mercado. Especificamente a WIS acredita na transformação do mecanismo de distribuição desses produtos. A gente acha que o produto de seguro ele tem que estar dentro de um contexto, dentro de um ambiente de relacionamento, que o cliente já está ali transacionando, que o cliente confia. Exemplos, nossa operação com o Banco Inter, nossa operação com o BMG, nossa operação com o Grupo Barigui, que deu origem à Conseg, as discussões de novas joint ventures que a gente está tendo. E aí, o volume de oportunidade é colossal. Eu acredito que o mercado brasileiro não começou nem a arranhar o que existe de oportunidade. Você tem diversas instituições financeiras espalhadas pelo Brasil inteiro, de médio, pequeno porte, que ainda nem se abriram para a seguridade. São oportunidades para a WIS ou oportunidades para essas próprias instituições financeiras. O mercado imobiliário também ainda não descobriu a alavanca de seguros de forma massificada e nem o mercado de crédito em si. Então essas são as principais oportunidades que a WIS está olhando. Obviamente nós somos um ecossistema muito complexo, que gera valor em outras frentes, mas com certeza a principal oportunidade de distribuição está em rentabilizar esses ecossistemas, que é algo que no Brasil só a WIS sabe fazer do jeito que a gente faz. Quais são os maiores problemas que uma empresa do seu setor enfrenta? Eu acho que toda empresa que está muito alavancada em pessoas, que depende muito da cultura e que, no caso específico da WIS, está muito exposta a vendas, tem duas alavancas que nos ferem bastante. Um é a própria dinâmica da economia, então, diferente de instituições que têm ativos muito bem estabelecidos ou que estão no mercado de commodities, que tem um nível de estabilidade de planejamento maior, a WIS está muito exposta a vendas. E vendas têm intempéries econômicos de forma muito brutal. Então, a gente sente na pele quando a economia puxa e quando a economia retrai. Então, primeiro, a alavanca que o investidor tem que olhar empresas com menos ativo, menos recorrência de receita, que a gente vem endereçando na WIS através de fluxo, mas ainda é realidade, as intempéries econômicas. E o segundo risco, e esse risco é muito mais interno e tem que ser olhado com muito cuidado pelo investidor, nós somos gente. Nosso ativo é cultura, performance, dedicação, garra.
E isso aí, apesar da WIS ter defendido e defende que tem uma cultura muito única, é um perigo, é uma alavanca que o investidor tem que olhar com muito carinho. Como conhecer essa alavanca, o investidor? Poxa, mas Everton, como é que eu fico sabendo se essa empresa tem essa cultura mesmo? Pô, rede social, pessoal, vídeos de YouTube, escutar o CEO, não o conteúdo técnico do que ele está falando, mas da energia que ele coloca, da energia que o time dessa empresa coloca na hora de se defender ou de se apresentar um conceito, de falar da sua própria cultura. Esse segundo pilar, que é um risco complexo de ser mensurável, planilha de Excel não vai te ajudar nisso, ele é muito importante para o nosso setor e para um setor que é só gente, DNA de gente. Quais são os eventos extraordinários que a WIS está exposta, tanto de riscos para um eventual prejuízo, como de ganhos para um lucro além do operacional? Bom, eu acho que aqui, vamos começar pela parte boa, né, Márcio? A WIS está muito exposta a eventos, né? Então, poxa, aquele trader, aquele investidor que busca a transação do evento, antever um evento. Aqui o grande divisor de águas, no caso da WIS, são grandes parcerias. Então, toda vez que a gente se dedica, e as nossas parcerias são muito bem construídas, por isso que às vezes toma um tempo até a gente anunciar, essas parcerias são os divisores de águas, são as avenidas de crescimento dessa companhia. Nós temos soltado aí, temos tido um track record de uma grande parceria por trimestre e ela com certeza é a grande alavanca de criação de valor para o nosso ecossistema. Agora, quando a gente fala de surpresas negativas, no nosso caso específico, e isso é o que a gente tem trabalhado constantemente para mitigar, mas aconteceu no nosso passado, num caso, no outro que eu vou mencionar não, é credibilidade. Então, é uma empresa B2B2C que trabalha através de parcerias, conquistando os parceiros para chegar no cliente final e maximizar o valor para o WIS, obviamente, mas principalmente para o nosso parceiro. E aí, credibilidade é tudo. Nós tivemos um caso no ano passado, que é um caso que está bem interessado, um investidor que conhece o mercado, sabe que não faz parte da nossa cultura, não é desse time de gestão, são coisas de um histórico remoto dessa companhia, mas isso chacoalha a nossa credibilidade, atrapalhou todas as negociações que a gente tinha em curso. Tivemos que segurar o time no coração para mostrar que, vocês sabem que a gente não é isso que aconteceu no nosso passado. E o segundo ponto é dados. Eu acho que é uma empresa que vive de dados, são teras e teras de informação, e aí tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado. A WIS trata tanto o LGPD quanto gestão de ambiente informacional com muito carinho. Eu dedicaria esses dois pontos como surpresas negativas que precisam ser mitigados pelo time. Quais são os grandes diferenciais da WIS em relação à concorrência? Olha, Márcio, é difícil até, desculpa a arrogância, mas o investidor que está acompanhando o nosso setor vai saber o que eu estou falando. Não existe um bicho igual ao WIS. Assim, você comparar o WIS com Porto Seguro, Sul América, acho que não tem nada a ver. Nós temos asset light, a gente não retém risco. Quando a gente acabou de falar de riscos inerentes ou mensagens negativas, um furacão não abala a gente, um desastre ecológico não abala a gente, é um bicho muito distinto. O nosso mundo é um mundo de marketing sales, que eu acho que é difícil aí encontrar o peer, né? Existe ali no setor de saúde alguém grande focado em vendas, mas eu acho que a nossa cultura, o nosso DNA, o nosso nível tecnológico, então, quer dizer, a gente se diferencia muito pelo aparato digital, o aparato de conectividade. A API é algo que a gente come no almoço e jantar faz 4 anos, então eu acho que isso nos diferencia muito de qualquer uma dessas plataformas de distribuição de seguros e de crédito no Brasil. Qual é a política de pagamento de dividendos da companhia? Márcio, a gente entende que a companhia, e isso é uma coisa muito viva, né? A companhia está aqui para gerar riqueza para os nossos parceiros, desenvolver pessoas, então a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de nenhum dos nossos colaboradores, a gente está aqui para que ele saia melhor do que ele entrou, e em terceiro, a gente está aqui para gerar resultado e retorno para os nossos acionistas. A gente acredita muito nisso,
é uma companhia que nunca deu menos de 45% de margem EBITDA, tem constantemente gerado caixa, e a gente entende que distribuir isso através de dividendos é parte da nossa origem. Hoje a nossa política é distribuir 50% do nosso resultado líquido direto em dividendos para os nossos acionistas. A gente tem projeto de M&A, então não dá para distribuir 100%. E a nossa ideia hoje, pelo menos olhando com a visibilidade que eu olho, é permanecer como está. 50% de distribuição do nosso resultado, que esse ano, ou seja, na verdade, no exercício passado, foi na casa de 200 milhões de reais, então a gente tende não, é fato, iremos distribuir 100 milhões de reais de dividendo para os nossos acionistas. Quanto a sua empresa está alinhada aos critérios de ESG? A companhia é muito alinhada, e aí, falando um pouco da nossa realidade, a realidade de meio ambiente é um pouco mais leve, como eu mencionei, nós somos um exército de força de venda, uma pegada tecnológica muito grande e uma empresa de serviço. Então, nosso impacto no meio ambiente é relativamente pequeno. Os outros dois pilares a gente olha com muita atenção. No impacto social, a empresa é 3 anos seguidos, então toda a minha gestão, fruto de uma cultura que já vinha, nós somos Great Place to Work nacional, segunda melhor empresa para se trabalhar no Centro-Oeste, uma das 20 melhores empresas para líder mulher, ficamos em 3º lugar no ano passado em respeito à diversidade, já temos um volume razoável de diretoras mulheres, com exceção desse momento específico que a gente está tendo uma troca no conselho, a gente sempre teve a participação de mulheres no nosso conselho, somos signatários da ONU Mulher, então respeitamos muito a diversidade, todos os colaboradores da ONU são reunificados por responsabilidade social através do processo que a gente chama de Best Boss, que premia através de selos a nossa postura com relação a gente. Gente para gente é um negócio muito, muito importante, apesar do trocadilho. Falando um pouquinho de governança, a companhia vem numa crescente de governança forte, obviamente nós temos a nossa carência no passado, sabemos disso, estamos interessando, mas desde a abertura de capital a gente vem numa evolução muito forte. Nossa estrutura de compliance hoje conta com um canal de denúncia anônima que inclui os estatutários, inclui a mim, vai direto para o Conselho de Administração, temos um comitê consultivo de auditoria também respondendo direto para o Conselho. Então, quer dizer, a gente vem investindo nesses dois pilares de forma muito, muito forte. Eu acho que tem aí pelos próximos 12 meses também para o investidor da UIS que tem orgulho disso, mas quer ver alguns reconhecimentos específicos, tem boas novidades em termos de selo, reconhecimentos e indicadores específicos do mercado de capitais. Qual foi a pior coisa que falaram ou escreveram sobre a sua empresa e por quê? Olha, Márcio, eu não tenho dúvida de que o pior que escreveram foi no ano passado, onde desafiaram a ética, a dedicação e o caráter das pessoas que compõem essa empresa. Acho que quem já se relacionou com a UIS, quem se relaciona com a UIS, nossos parceiros, tem certeza que isso é um grande absurdo. Essa é uma companhia séria, com gente jovem, gente dedicada, gente bem formada, que escolheu estar aqui, escolheu se dedicar, escolheu se empenhar e empreender aqui. Eu costumo falar que nós não temos diretores, nós temos donos que se sentem donos desse lugar. Então, acho que isso é um absurdo, não condiz com a nossa realidade. Graças a Deus, a gente está esclarecendo tudo com muita transparência. Temos um comitê independente que está trazendo os fatos à tona e que mostram que não é a postura da UIS. Somos um grupo muito, muito dedicado, muito sério, com uma visão de longo prazo. Ninguém está aqui nessa companhia atrás de atalho. Boa. Everton, agora é com você. Pergunta A ou pergunta B? Pergunta A, Márcio. A margem EBITDA da companhia caiu 11,3 pontos percentuais para 46,7% em 2020. Embora ainda seja uma forte capacidade de gerar fluxo de caixa, como voltar aos mesmos níveis de 2019 e dos anos anteriores? Bom, Márcio, aí é importante o seguinte, o investidor WIS tem que dividir o bicho WIS em diferentes criaturas, para a gente não correr o risco de cometer equívocos na hora de olhar nossas operações. Cada vez mais a gente vê o crescimento da nossa WIS BPO.
eu costumo falar que é a pérola dentro da UIS, que é a nossa empresa, a única empresa que não é de marketing sales dentro do nosso conglomerado. É a maior empresa de retaguarda no mercado de segurador e vem crescendo muito em crédito. Uma empresa de BPO, diferente de uma empresa de vendas, ela trabalha realmente com margem EBITDA mais apertada, faz parte da natureza. Como são contratos longos, em B2B puro, é natural que ela tenha uma margem menor. Essa empresa vem tomando porte. 2, BMG, a nossa corretora com um joint venture com BMG, que já teve a consolidação em novembro e dezembro do ano passado, impactando nossos indicadores, ela tem uma característica de repasse para a força de venda indireta, por lojas Help e canal Corban, muito alto. Então, ela tem uma estrutura de custos muito variável, mas relativamente elevada. É como se a UIS ficasse com um pedacinho, na verdade, a BMG corretora, e repassasse o resto. Isso, dentro da composição da natureza da companhia, faz com que o EBITDA consolidado caia. Efeito 2 importante. Nossa companhia, no final do ano passado, teve uma série de efeitos que penalizaram o EBITDA, que são one-off. Desde provisões tributárias, alguns ajustes fiscais, como provisão do próprio processo trabalhista que a gente veio a incorrer. Isso aí já nossa gestão, já querendo dar a máxima de transparência para o investidor, a gente já contabilizou no ano passado o que a gente podia e tinha visibilidade. Isso foi um efeito pontual. A companhia deve voltar a ter uma margem EBITDA mais esticada no primeiro trimestre desse ano e depois o investidor da UIS tende a esperar um pouco mais de ajuste para uma margem EBITDA entre 42%, 43% a 50%. Esse é o nosso desafio. Bom, resposta complexa para uma mensagem simples. Você, investidor da UIS, fique tranquilo. A gente é muito disciplinado em gestão de margem, gestão de rentabilidade de cada uma das nossas operações e está muito na nossa mão os números e os econômicos da nossa companhia.